Meu nome é Luiz Cláudio, para quem não me conhece. Sou da cidade de Cascavel, Paraná, e estou aqui com a minha esposa Sônia, lá no fundinho, lá, ó, abraçando a mãozinha. Não sei por que ela resolveu ficar tão distante hoje de mim aqui. Mas eu já ouvi várias brincadeiras, tá, gente? Então um casal de Cascavel chegou aí. É um casal de Cascavel, mas sem as presas. Já foi cortado as presas, o veneno já foi embora. Né, amor? E depois eu fui descobrir uma coisa que me deixou assim mais alegre de saber, porque eu não gosto de falar, que nome esquisito, botar o nome de uma serpente, né? Uma peçonhenta, né? Na cidade. E aí um dia uma irmã falou para mim, mas você sabe qual é o significado de Cascavel? Eu falei, não. Qual que é? O que significa? É porque Cascavel, o significado quer dizer águas que borbulham, ou são águas que fervem. Eu falei, gostei mais. Melhorou, porque a gente tem que ferver. Porque se você não for, né, quente, se você for morno ou frio, você sabe o que vai acontecer, né? O Senhor vai vomitar. Mas o quente, assim, opa, melhorou bastante. Já há alguns anos a gente caminha junto com o Carlos Cardoso, desde ano de 95, mas os primeiros passos lá de Evangelho do Reino foi em 91, caminhando com o Marcos Moraes, quando nós tivemos a grata oportunidade de tê-lo conosco num retiro como esse, e ele foi para falar sobre o Evangelho do Reino de Deus. E como que, para nós naqueles dias, que já caminhava já há alguns anos dentro da denominação, ficou tão claro para nós que Deus tinha um plano, tinha um propósito eterno, a qual eu ainda não entendia e que eu precisava de fazer parte disso. E então lá se vai alguns anos, e hoje eu estou como presbítero em Cascavel já há 16 anos. Eu não falei, mas eu sou daqui, sou mineiro, sou da cidade de Itaúna, bem pertinho de Belo Horizonte, ali a uns 70 quilômetros de BH. Mas, enfim, a história é longa. Não fui criado lá, fui criado muito mais no estado de São Paulo, por causa do meu pai. Mas voltando para estudar na minha cidade natal, eu nasci de novo. Deus me deu 2 nascimentos na mesma cidade, de uma forma muito especial. Bom, amados, algumas coisas nós falamos ontem, e uma delas que a gente pode falar é sobre quando Jesus fala a respeito de João Batista, e ele declara que não houve nenhum outro nascido de mulher como esse homem, que foi um homem que abriu mão da sua vida para anunciar o caminho daquele que haveria de vir, o Messias. E comentamos algumas coisas a respeito de João Batista, que foi um homem que não tinha nenhuma... demonstrava claramente que não havia nenhuma missão na vida dele. Muito pelo contrário, ele resolveu se vestir de peles de camelo, né? É o que ele tinha, e se alimentava de gafanhotos e com mel silvestre. Mas aquele homem foi aquele que anunciou o arrependimento, porque aquele que haveria de vir, como ele batizava com água, mas o que haveria de vir batizaria com fogo do Espírito. E eu gosto muito de fazer um paralelo da nossa vida com João, porque João entendeu claramente seu ministério. Ele entendeu que era necessário preparar o caminho para aquele que estava vindo. E para mim é o mesmo que Deus determinou para cada um de nós. Porque hoje nós também preparamos o caminho para aquele que está por vir. Ou melhor, aquele que vai voltar.
Amém? Então continua, nós estamos dentro do mesmo ministério. Não cessou em João Batista. Mas aí então Jesus diz assim que o reino dos céus ele é alcançado pelo esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Né? E para mim isso é muito marcante, porque o fato da gente simplesmente anunciar ou dizer que sou um discípulo, e você pode dizer isso com todas as letras maiúsculas, em caixa alta, dizer assim, não, eu sou discípulo. Mas o fato de você externar isso com palavras, vai ficar muito daquilo que você está dizendo. Eu vou ter que acreditar no que você diz. Mas, a partir do momento que a gente vê na sua vida que marcas que Cristo colocou, decisões tomadas em prol do reino de Deus, testemunhos nítidos de que você trouxe frutos, e frutos de arrependimento, e frutos de vidas, aí fica muito mais claro de que um discípulo é aquele que, de fato, vive como seu mestre. Então é necessário ser visível e ser palpável. Amém? Eu posso chegar aqui e falar para vocês, eu sou Luiz Cláudio, sou um discípulo de Jesus, e amém. Mas vocês me conhecem para saber? Não, eu vou crer, Luiz Cláudio, porque o Cristiano trouxe você aqui, né? Não é possível, né? Aí tem o Helder aí também, não é possível, né, Helder? Que esse cara aí vai ficar falando aí e não tem testemunho, não tem vida. Não, amados, a nossa vida ela tem marcas, ela tem passagens, ela tem os marcos importantes que Deus foi colocando e que tem que ser visíveis para que todos que passem possam ver que de fato tem uma trajetória. Amém? Você tem trajetória? Lógico que você tem, gente. Uma pegadinha, lógico que você tem. Nós estamos caminhando. E aí nós falamos um pouco sobre Paulo, quando ele faz uma declaração demonstrando ali para nós que, como que chegando realmente no final dos seus dias, e ele faz a seguinte declaração, que eu combati o bom combate, eu corri a carreira e guardei a fé. Então parece que esse texto a gente muitas vezes pode usar isso até em velório, né? Olha, esse sujeito aqui foi um sujeito que deixou marcas, foi um sujeito de muito exemplo, íntegro na presença de Deus, ele combateu o seu bom combate, ele caminhou a sua carreira e guardou a fé. Então, às vezes a gente usa muito isso em velório, não sei se você usa, né, Cristiano, mas alguns usam. Mas é muito curioso que quando o Paulo está falando isso, eu quero que você abra as escrituras para a gente acompanhar um pouquinho. Tem uma razão muito clara porque ele está dizendo isso. Eu vou querer que você abra um pouquinho antes para ficar o contexto. Vamos abrir em Atos capítulo 15. Vamos pegar aqui o verso 36, já vai dar para dar uma luz legal sobre esse assunto. Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara, porque João Marcos, um pouco antes, a gente relata que ele estava andando junto com Barnabé e Paulo, mas em um determinado momento ele falou assim: não, eu vou voltar para Jerusalém. E ele retorna para Jerusalém.
E certamente Paulo não gostou daquilo não. Paulo queria a companhia, ele queria que continuasse junto, mas foi uma decisão que João Marcos tomou e foi para Jerusalém. E a gente sabe que lá ele escreve o Evangelho segundo Marcos. Mas Paulo não ficou muito satisfeito, e aí veio Barnabé, porque João Marcos era seu sobrinho, e falou, não, mas eu vou levar junto. Ele falou, ó, não dá para levar alguém que já se afastou da gente. E ele não estava com crédito mais, João Marcos, com Paulo. E olha só o que o texto fala assim, o verso 39, houve entre eles tal desavença, que vieram-se a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido as Sírias, partiu encomendando pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria, Cecília, confirmando as igrejas. Amados, não sei se vocês já tiveram curiosidade de pesquisar sobre esse assunto, mas dali em diante não se ouve mais falar nem de Barnabé. Não tem mais relatos dessa comunhão que havia durado ali entre 12 a 14 anos. Porque Paulo, quando ele encontra com o Senhor, que volta ali para Damasco, quem coopera com ele é Barnabé. Barnabé teria sido assim o grande discipulador de Paulo. Mas chegou ao ponto deles caminharem juntos e saírem para a obra e foram enviados aos gentios. Mas nesse momento aqui houve uma grande, a minha tradução diz desavença. Tem alguma tradução diferente aí? Desentendimento exacerbado. Meu Deus. Olha que desentendimento foi esse. E tal contenda entre eles houve. Amados, mas quando a gente chega lá então, no final lá, vamos falar assim, dos dias de Paulo então faz essa seguinte declaração: eu combati. Mas vocês acham que isso aqui era um bom combate ou era um mau combate? Tamanha desavença, contenda, isso é bom combate ou mau combate? Se separaram, não estiveram mais juntos. Eu estou perguntando, é bom combate ou mau combate? Não é pegadinha não, pode falar. É o quê? É mau combate. É um mau combate, gente. Você acha que isso pesou na vida de Paulo ao longo dos anos? Com certeza. Paulo saiu, olha gente, depois daí em diante, nós estamos falando do capítulo 16. Vamos pensar a sequência de Atos dos Apóstolos. Quantas coisas Paulo passou, sofreu, teve experiências profundas com o Espírito Santo, milagres, sinais, prodígio através da vida dele, foram tantos e tantos. Mas agora Paulo está lá no final dos seus dias, e ele faz essa declaração. Vamos abrir a 2 Timóteo, no capítulo 4. Ele já estava passando uma luta, se sentindo só. E ele fala então, do versículo 6 em diante: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então ele falou assim, ó gente, deu, né? Daqui a pouco eu vou partir. Verso 7: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Ele está falando assim, ó, os dias estão se findando, vem para estar comigo. Verso 10: porque Demas tem amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Aí o que ele fala aí depois?
Hã? Pode ler alto aí. Toma Marcos e traz contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Toma Marcos. Que Marcos que é esse? É o João Marcos. Aí ele falou assim: ó, toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Será que João Marcos não era útil para o ministério dele lá atrás? Com certeza. Gente, esse João Marcos é Marcos, escreveu Evangelho segundo a Marcos. Ele falou: traz ele para mim. O que ele está fazendo agora? Ele está restituindo, trazendo, colocando de volta Marcos, da onde ele nunca teria ter saído. Aí sim, Paulo resgata, ou restaura, ou desfaz aquele mau combate. Entende? Ele já havia dito, versículos anteriores ali, eu já combati, pode trazer ele, eu preciso dele, ele vai ser útil para mim. Mas quantas vezes eu paro e penso para mim assim: peraí, diz Cláudio, esse combate não vale a pena, esse aí vai dar ruim. E eu vou falar, amados, que a nossa caminhada, a nossa trajetória, que Paulo está dizendo que caminhou e combateu o bom combate e correu a carreira, essa corrida tem tudo a ver com as nossas decisões. Porque de fato nós somos frutos da nossa decisão. Se você decidiu gastar a sua vida em prol do Evangelho e de Cristo, sabe o que você vai colher? Paulo disse ali: uma coroa. Essa coroa me espera, me aguarda. Agora, amados, se eu estou aqui pensando que eu vou correr a carreira, mas tem uma carreira também que está proposta para mim, que são carreiras que são terrenas, vão ficar aqui, e nada contra isso, mas se meu olhar ficar apenas, e minha decisão for de correr uma carreira que tem muito a ver com a minha própria, vou usar a palavra felicidade aqui nessa terra, ou bem-estar, ou por viver uma vida mais tranquila, amado, certamente não é uma coroa que vai te aguardar. Muitas vezes eu ouço a minha esposa falar assim, quando a gente vai ver na vida de um discípulo que não está indo muito bem, ela fala assim: amor, mas olha o que ele plantou, né? Plantou Giló. Nada contra, viu? Eu amo Giló. Mas o sujeito que plantou Giló quer colher morango, não vai colher. Amado, por isso que nós somos frutos das nossas escolhas. Se nós escolhemos gastar a nossa vida como nós cantamos, por amor a Ele, amado, uma coroa nos aguarda. Amém? Eu falo assim: quais são os maus combates que nós temos diariamente? Ou às vezes se prolongam por meses, ou talvez por anos. Eu contei alguns aqui da minha vida ontem para vocês, né? O meu mau combate com a minha esposa, eu ali guerreando contra ela. A minha maior aliada, eu estava combatendo um mau combate com ela. Como assim? Graças a Deus, Deus iluminou a mente. E é nisso que eu quero falar um pouquinho hoje. Porque se nós não tivermos uma mente transformada, dificilmente nós vamos conseguir correr uma carreira e guardar a nossa fé. Amém? Amém. Eu quero que vocês abram outro texto comigo. Romanos capítulo 12, muito conhecido nosso, 1 e 2.
Então eu falei um pouquinho das referências, da importância de a gente ter homens entre nós, em que eu possa copiar, que eu possa buscar como exemplo, ter homens que possam falar ao meu respeito, que possa me direcionar para me apontar para Cristo, me direcionar para o que o Espírito Santo me possa trazer instrução. Eu falei um pouco de alguns homens que Deus colocou há uns anos na minha vida. Um deles, que foi o primeiro que eu citei para vocês, que mexeu com a minha vida inicialmente, foi Marcos Moraes. Eu tive uma grande oportunidade de, lá no início da caminhada deles como apostólica, eu fui um dos primeiros em que nós somos um dos primeiros das cidades em que ele alcançou. E depois, juntamente com Belo Horizonte, na época, e logo depois ele passa... e também o Elton, que era meu companheiro e é até hoje, considero ele muito. E Carlos Cardoso, que foi aquele que deu todas as retiradas de arestas, e até hoje, né? Até hoje nós estamos caminhando juntos, e ele me chama de compadre e fala assim: compadre, tem um negócio aqui que eu estou vendo, tá legal, vou te falar. E a gente tem toda a liberdade, que eu também hoje tenho a grande liberdade de poder chegar para ele e falar assim: não ficou bom isso não, viu? Ele fala assim: isso não está bonito não. Já ouvi falar assim: está bonito não. E a gente tem a graça, obrigado querido, a graça, a alegria de poder nos tratar uns aos outros. Hoje lá em Cascavel nós somos em 4 presbíteros, e preparando mais 2, e olhando para os mais jovens, porque nós entendemos que Deus há de levantar no meio da igreja homens mais jovens, porque os jovens são fortes. Amém. E eles têm vencido o maligno, né? Então nós estamos de olho lá nos 30, nos 25, nos de 30 anos, 35. Nós estamos entendendo que precisamos urgentemente levantar homens que sejam homens tementes ao Senhor, que sejam íntegros, que sejam homens idôneos e cheios do Espírito Santo. Amém? E tem, viu, irmãos? E está cheio. O problema maior é na ponta de cá, que com muita dificuldade conseguem enxergar esses homens. Mas eles estão aí, e eu creio que Deus quer usar, principalmente para esse tempo que nós estamos passando. Romanos 12, versículo 1. Paulo diz assim: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é a sua cachola aqui, ó. A mente, a razão. Apresentar diante dele como sacrifício vivo, santo e agradável. E aí ele continua dizendo assim: e não vos conformeis com este século. O que é conformar com esse século? É tomar forma. A nossa irmãzinha aqui, tão preciosa, está cozinhando para nós. Ela bateu um bolo ontem, eu vi, era umas tantas horas da noite, né? A senhora bateu um bolo, né? E deu aquele cheiro. Aí ela fez uma massa e colocou numa forma. Não é isso? Um tabuleiro que fala, né? E aí colocou para assar. E o bolo tomou a forma. Aqui Paulo está dizendo: não vos torneis na forma deste mundo, desse século. Amados, e assim, olha, não é difícil de tomar forma desse século. Não é difícil. É a coisa mais fácil que tem. Por quê? Porque o curso desse mundo, que é Efésios capítulo 2, que você estava lendo agora pela manhã, diz que tem um príncipe da potestade do mal. Ele
é que nos conduz a tomar um rumo, uma forma desse século. E de uma forma muitíssimo sutil. Muito sutil. Mas se a gente for lembrar, quando nós ouvimos falar sobre Lúcifer, vamos passar aqui um pouquinho aqui trazer a nossa memória, como que tudo aconteceu ali, rapidamente, a gente vai lembrar que ele era um anjo de luz. Lembram que todas as pedras preciosas foram criadas no dia do seu adorno. Aí tem uma lista, tem lá o berilo, o ônix, o rubi, a esmeralda. Imagina, gente, todas as pedras preciosas foram criadas para o dia do adorno desse anjo. Esse anjo era especial ou não? Eu fico pensando, que maravilhoso de ser esse anjo. E além disso, era um anjo que um anjo que estava sempre na presença de Deus. Estava ali passeando e diante do trono de Deus. Até o dia que se achou nele o quê? Até o dia que se achou nele iniquidade. Amados, que iniquidade é essa que achou nesse anjo? O que foi? Ele se achou muito bonito. O que mais, gente? Importante ou não? Tá, tudo bem, até aí vai bem. Mas o que gerou na mente dele a ponto dele se tornar iníquo? Ele quis ser adorado. Ele quis ser adorado. O que mais? Isso é Deus. Ele quis sentar no lugar do Altíssimo. Achou que era o cara. Ele se achou no direito porque era bonito, você falou, né? E importante, ele se achou no direito de se colocar no trono do Altíssimo. Amados, todas as vezes que nós acharmos no direito de ir contra a justiça de Deus, nós praticamos iniquidade. Porque a iniquidade, ele é um estado mental, na nossa mente, de achar que temos direito disso ou daquilo, mas que ofende a justiça de Deus. Compreende? Ele é o iníquo. Deus é o Deus da equidade, da justiça. O iníquo vai contra toda a justiça de Deus. E ele se colocou nesse estado do direito de se achar, tamanha importância de querer então se sentar no lugar de Deus. E não foi isso que ele depois comercializa com Adão e Eva? Não é isso? Porque Deus sabe que no dia que você comer, seus olhos vão se abrir. E como Deus sereis, conhecedor do bem e do mal. A palavra fala que a mulher, vendo que a árvore era boa para comer, desejável para dar o quê? Entendimento. Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Ambos viram que estavam nus, e o que fizeram? Se esconderam. Aí Deus vem na variação do dia. Será que Deus já sabia ou não? Com certeza. Mas o que Deus faz? Oportunidade. Até onde você está? Senhor, eu ouvi os teus passos, tive medo e me escondi, que eu estava nu. Mas quem te fez saber que você estava nu? Acaso você comeu do fruto que disseram para não comer? Qual a resposta dele?
Ele culpou Deus. A mulher que tu me destes. Eu não pedi essa mulher. Eu estava aqui de boa, dando nome aos bichos, às plantas. O Senhor mandou fazer, o Senhor me deu uma mulher. Essa mulher me deu de comer, eu comi. Mas tem umas coisas aqui que às vezes passa despercebido da gente, sabia? Quer ver uma coisa? O que Deus diz para ele? Quando ele faz essa declaração, o que Deus fala para ele? Vocês querem consultar? Pode consultar, não tem problema. Todas as árvores que há no jardim, pode comer, mas dessa árvore de conhecimento dele. Sim, isso ele havia dito antes. Quando ele fala assim, a mulher que tu me destes, ela me deu de comer, eu comi. O que Deus fala para ele? Qual que é a resposta que Deus dá para ele? Pode abrir, gente, não tem problema. Sabe por que eu estou provocando isso? Porque para mim isso aqui é um detalhe extremamente importante. Perguntou para a mulher, o que você fez? Primeiro para a mulher, e você? Aí ela diz o quê? A serpente A serpente me enganou. E aí qual que vem então a sentença de Deus? O que Deus responde para eles? A mulher fala para a serpente, depois ele fala de inimizade. Sim. E para o homem, o que ele diz? Olha o que a irmã falou. Ô, gente, olha só. Vocês acham que Deus podia falar assim: homem, você é maldito? Será que Deus podia ter falado isso com ele? Mas vocês percebem que parece que num determinado momento Deus desvia aquilo e fala assim: maldito é a terra por tua causa. Mas pensa você não podia dizer: Adão, tu és maldito. Sabe por quê? Ele já tinha dito que ele ia morrer. Sim ou não? Se comer, certamente morrerás. Mas, amados, ele desvia essa palavra da maldição e amaldiçoa a terra e amaldiçoa a serpente, mas não amaldiçoa nem Adão e nem a Eva. E, amados, pensa bem que para Deus restituir, ou melhor, para que Deus trouxesse de volta todo o seu propósito, foi necessário trazer o segundo Adão. Só que esse segundo Adão, a imagem e semelhança de Deus, o Filho do Altíssimo, que não havia culpa, que não havia dolo, e que Deus deu a nós, deu ao mundo o seu Filho, para que todo que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Foi necessário Deus aplacar a sua ira e levar o seu Filho maldito naquela cruz. Pois maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Por isso que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, todos nós fomos sarados. Andamos desgarrados, cada um se desviar pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a de nós todos. A iniquidade de nós todos. Quero trazer uma percepção, amados, porque às vezes a gente não entende muito bem o que é essa tal da iniquidade. E eu não tenho todas as respostas para vocês não, mas eu tenho entendido algumas coisas da parte do Senhor, que é importante ter clareza que a iniquidade ela está crescente no meio da casa de Deus. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E eu vou te falar, não está falando para o mundo não, viu gente? Está falando para nós, para a igreja. Por que o amor de quase todos se esfriará? Porque o mundo tem algum amor? Amor de Deus?
O mundo não tem, ele não pode ter, ele não prova disso. É só para aqueles que são nascidos de Deus. E agora uma advertência para nós. E por se multiplicar essa iniquidade, o amor de quase todos. Imagina o que está sobrando. Se a gente realmente for pegar aqui e fazer uma pequena comparação, vou dizer, em relação às 10 virgens, nós vamos ver que haviam 10 que eram virgens, mas 5 eram tolas. 5 que tinham uma mente distorcida, que não conseguiam ver com toda pureza e clareza quem era o rei soberano, que era o noivo. Amados, eu temo muito que no meio da congregação a gente não tenha clareza quem é o noivo. E aí a gente fica buscando coisas que são dessa terra, e que Ele vai fazer, e que Ele vai abençoar, e que Ele vai me dar, e que Ele vai dar isso, e vai fazer aquilo outro. E nos esquecemos de gastar a nossa vida. Eu vou usar isso aqui até o fim agora. Por amor a Ele. As 10 prudentes estavam com suas vasilhas cheias de óleo, de azeite. Elas queriam um noivo a qualquer custo. Eu não abro mão do meu azeite, porque agora que Ele abrir aquela porta, eu quero estar lá. E aí as outras 5 chegam atrasadas e batem na porta e dizem: Senhor, abre-nos. Vocês lembram o que Ele responde? Eu não? O que? Vós que praticais a iniquidade. Mas eu poderia dizer a vocês que a iniquidade é um estado mental, de mente, que não está alinhada com a mente de Cristo. Por isso Paulo aqui aos Romanos se transformai-vos a vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas tem que ter um alinhamento na nossa mente. Ontem eu falava para vocês que eu lutei um mau combate com a minha esposa, mas a minha mente era uma mente distorcida. Era uma mente de direito, de iniquidade. Eu entendia que eu deveria ser amado. Eu não só queria, eu tinha certeza. Amados, sabe com quem eu aprendi o amor? Eu aprendi o amor com os filmes de Hollywood. Eu quero aquele amor romântico. Eu não estava entendendo ainda, não estava com a mente de Cristo claramente de que o amor que eu deveria amar a minha esposa é o amor de Deus, que tudo sofre, que tudo espera, que não se ufana, que não arde em ciúmes, que tudo crê, que não busca os seus próprios interesses. Entende? Sabe por que Paulo estava falando aos irmãos em Coríntios sobre esse assunto? Porque os coríntios só conheciam o amor Eros, amor de Ana, a deusa do amor Eros. Então, quando Paulo falava do amor, logo ele se direcionava na sua mente sobre o amor de Diana. Eu falei: não, eu tenho algo para apresentar para vocês que é muito mais excelente do que vocês estão pensando. E ele começa a falar assim: olha, ainda que eu dê a minha vida aos como que ele fala sobre que eu seja entregue. Vamos abrir lá? Vamos ler esse texto? Vamos, 2 Coríntios 13? 1 Coríntios 13.
Vamos ler já do versículo 1 em diante. Quem tem um vozeirão para ler? Ainda eu falasse a língua dos homens, se dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é o em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino. Amados, vocês acham que pode haver ciúmes na casa de Deus, entre os irmãos? Sim ou não? Mas tem. Não pode, mas tem. Vocês acham que pode ter inveja no meio dos irmãos? Mas tem. Vou dizer para vocês, amados, eu tenho entendido ao longo desses anos aí, já quase 40 anos servindo ao Senhor, eu tenho percebido assim, que é muito mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Vocês concordam comigo? Sabe por quê? O irmão está contrito, quebrantado, quando morreu fulano, você vai lá, você chora com ele. Mas quando o irmão está bem, as coisas estão acontecendo para ele, de alguma forma prosperou, comprou a casinha tão sonhada, aquele que falou assim, mas por que eu não conheço ele que foi? Todas as vezes, amados, que eu me colocar no estado de direito e falar assim, mas por que eu não? Porque eu acho que eu deveria ser promovido, o fulano que foi. Porque toda vez que eu achar no direito de assumir um lugar que não é meu, amado, certamente a minha mente ainda não foi transformada. Entende? Jesus olha para a multidão e se compadece dela e diz o quê? Quer vir após mim? A si mesmo o quê? Amado, o que é negar a si mesmo? O que é negar a si mesmo? O que é perder a vida? Você pode falar, eu estou perguntando, eu quero ouvir. Eu não sou nada. Ô, minha irmã, mas você é filha do Altíssimo, mas você não é nada. Falando isso, Ah, a resposta é sua. sim. Tá bom. Mas aonde que eu pegaria, então, um exemplo claro disso que você está falando? Para ficar claro nas Escrituras. Quando Jesus deixou de fazer a vontade dele para fazer a vontade. Ah. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Coisa que podia antes a si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de servo,
tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Vocês percebem que Satanás fez o caminho inverso? O iníquo, aquele que se levanta contra tudo, que se refere a Deus. Ele faz um caminho invertido, pois ele não era Deus, ele quis ser Deus, coisa que ele não abriu mão, ele se apegou, ele se encheu de si mesmo, ele não se esvaziou, ele foi com todo o orgulho possível, nunca vai se humilhar. Ele não quer morte de cruz, ele não quer humilhação, ele permanece crendo que ele tem o seu reino e ele vai ser bem sucedido, embora ele já é derrotado. Mas essa é a atitude do coração, a mente dele é essa. Portanto, amados, nós não temos mais a mente de Satanás, mas nós temos a mente de Cristo. Vamos ver isso? Mas eu entrei eu dei uma desviada aí, viu, Cristiano? Mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, se a gente não tem clareza, se o Senhor não trazer luz ao nosso entendimento, como eu vou ver isso? Porque eu não posso pensar que eu vou viver uma vida religiosamente, sendo um bom crente, de boas condutas. Porque a questão do pecado, amados, não está inteiramente ligada o ato pecaminoso não está inteiramente ligado a viver uma vida de iniquidade, ou uma vida iníqua. Porque vamos entender, João fala à igreja que se por um acaso vocês pecardes, gente, se por um acaso você quer dizer isso, um deslize. Por acaso aconteceu. O que ele diz? Tendes um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Ele pode nos justificar. Sabe como é que eu consigo ver essa cena? Eu vejo essa cena assim: o irmão pecou ou eu pequei, me arrependi. Aí eu vou ter que andar na luz. Porque se eu confessar meus pecados, ele é fiel e justo para me perdoar e me lavar de toda injustiça. Não é assim? Mas é se por acaso acontecer. Sabe por quê, amados? Porque nós não somos mais escravos do pecado. Porque antes assim, eu pecava hoje, pecava amanhã, aí eu falava, não, hoje não, eu não quero pecar mais isso. Mas aí pequei de novo. Depois eu pensei, como que eu vou fazer isso tudo de novo? Eu não queria. Mas o pecador, ele é escravo. Ele continua pecando, a sua natureza é uma natureza pecaminosa. Ele peca hoje, ele peca amanhã, ele peca depois. Mas o nascido de Deus, não. Fomos livres do pecado. Portanto, Cristo Jesus morreu por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Logo, amados, eu não mais vivo na prática do pecado. Amém? Nós não vivemos mais assim. O problema maior é que se a gente identificar que a iniquidade é um estado mental e que o pecado é fruto da minha atitude, ou de desejo, ou de lascívia, ou de ambicionar, ou de cobiçar, logo esse pecado ele é produzido do meu interior. Mas o problema maior é quando eu tenho uma mente que ainda não está alinhada com a justiça de Deus. Está ficando claro? Eu acho que está ficando claro o que eu estou falando? Estou me fazendo entender? Amém? Eu preciso que vocês falem comigo, gente. Senão vou voltar aqui lá para Paulo.
né? Eu posso dizer que se eu sei qual é a identidade de Cristo e pratico iniquidade, então eu não sei qual é a minha identidade. A identidade é uma só. Uma só. Eu sei o meu Deus. Isso. Se eu não tenho essa identidade, então a primeira coisa a se resolver é verificar qual é a minha identidade. Muito bom. É isso? É isso. Eu sou filho, sou nascido de novo. O que habita em mim? O que o Pai fez e operou em nós para que tivéssemos o DNA dele, para que tivéssemos o selo da sua filiação e dizer assim: de fato tu és meu filho. Amados, arrependimento, o batismo em Cristo e o dom do Espírito Santo. Amém? Amém. Que quando o Espírito de Deus habita em mim, habita em nós, aí essa é a identidade que a irmã está falando. Logo, eu sou filho. Olha, Luiz, mas está dizendo então que você é filho, mas e esse negócio da iniquidade? Amado, se a gente for olhar o curso desse século, que é que o apóstolo Paulo fala em Efésios 2, se vocês perceberem o quanto que multiplicou a iniquidade desse século, nesse mundo, onde os homens se colocaram num estado de direito, de poder homem viver com outro homem e mulher com uma outra mulher, e que Deus criou o homem e criou a mulher e os fez fecundos, e disse para que era para encher a terra. Ou seja, o homem, a mulher deixou o estado natural dela, e o homem também, para se unir do mesmo sexo. Amados, isso é um estado de iniquidade. Qual outro direito que a gente está vendo por aí que está assim, eu olho para esse negócio e falo assim: meu Deus, como assim? Qual outro aí que vocês acham que está por aí? De direito? Feminismo. Hã? Feminismo. Feminismo, né? O feminismo levou as mulheres a se colocarem no direito de serem iguais aos homens, não é isso? E como foi que Deus fez? Deus colocou o homem como cabeça da mulher, né? Dando-lhe uma missão e a mulher uma submissão para ser auxiliadora, cooperadora, capaz, eficiente de ajudar o seu marido na sua missão. Não é assim que nós aprendemos? Mas qual é o outro? Tem um aí que eu vou falar para você. Hã? Recasamento. Recasamento é um também. Mas vamos lá. Tem mais um aí, vamos ver se vocês vão lembrar. O aborto. Meu corpo, minhas regras. Terrível. Meu corpo, minhas regras. O cara do físico. Mulher que fala o que quer, e fala que é o corpo dela, que Deus não manda, que manda ela. Ah, tá bom. Isso entra também. Tem um. Eu tô meio receosa em falar. Pode falar, filho. É que eu acredito os transtornos que estão surgindo no meio educacional. E nas casas, no autismo, eu fico com medo, porque eu acho um pouco espiritual isso, sabe? Assim, aí, quando eu vejo em sala de aula, esse transtorno é muito a pessoa quer fazer o que quer ser contrariada. Entregues a si mesmo. Isso. Aí eu fiquei meio com medo, assim, no final da noite não era nada. Mas tem um aí, gente, tá faltando aí, ó. Me ajuda aí, gente. Isso. Ó, aí o Cristiano não aguentou, vocês não falam. O direito que eu sou negro e eu tenho o direito de ser respeitado, de eu ser, de não ser xingado, de não ser maltratado, porque eu sou negro. Gente, quando eu olho isso aqui no Brasil, tem um peso, tá?
eu tenho muita liberdade de falar isso. Assim, gente, eu sou preto mesmo, ó, tô nem aí, vou falar qualquer coisa. Se tiver que responder, eu respondo. Né? Aí minha esposa não gosta de falar que eu sou preto, não, tá, gente? Mas ela sabe o que eu estou dizendo. O meu netinho fala assim comigo, eu tenho um único netinho que puxou para mim e fala assim, vô, nós dois somos marrom? Eu falei, sim, nós somos marrom. Mas recentemente nós estivemos nos Estados Unidos e nós fomos para a região de Carolina do Norte. E aí eu fui ver o que é esse tal de racismo que eu não sabia, gente. Lá os racistas são os negros, para com os brancos. E teve um casal, família, falou assim, eu tive que me mudar de tal cidade, assim, porque a gente não podia entrar em quase lugar nenhum. Meus filhos eram maltratados na escola, porque eles eram brancos. E aí chegava lá, os negros batiam e xingavam, tinha que sair e tal. Sabe o que está na cabeça do negro quando ele faz isso? Vocês nos maltrataram a tal ponto que agora, por lei, nós temos o direito de fazer o mesmo, de revidar. E eles são muito vingativos. Não é estranho isso? Aí estou lá na cidade de Carolina com o Manuel e a gente sai nas ruas e os caras exibem seus carros fantásticos. Aí eu olho, é um negro, é outro negro, e falo assim, mas como que funciona isso aqui? Os brancos não têm carro bom assim, não? Não, a maioria são os negros. Mas olha, eles exibem, sabe por quê? Eles têm que mostrar que eles têm poder. Não, eu sou professora de inglês. 30 anos atrás, existia o Black American English. Isso. Por que ele foi criado? E quando você ia olhar as regras, Sim. elas distorciam todas aquele inglês, o padrão ensinado. Então as escolas foram criadas e só se podia falar em Black American English. Sim. Na época, e só estudava mesmo. E foram eles que criaram, não foi os que isolou, não. Vocês entendem que isso vai contra a justiça de Deus? Isso ofende a Deus. Mas eu fico pensando comigo, às vezes eu paro para pensar, viu? Eu falo assim, meu Deus, será que eu não estou com uma atitude errada? Vocês já viram sabe aquele gancho antigo que a gente dava lá para ganhar o garçom? Lembra lá, Elber, como é que é? Maior que serve. O garçom chega lá e você faz pergunta para ele, quem é o maior aqui? Eu ou você? Aí o garçom, muitíssimo constrangido, falou assim, patrão, você é o maior. Ele fala, não, o maior é você. Ele falou, não, patrão, imagina, como assim? Então, não, sabe por que as escrituras falam isso? Que aquele que quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos sirva. Você está me servindo, então você é maior que eu. Poxa, que gancho legal é esse, não é? O problema é quando você está na mesa e o garçom passa e você começa a ficar injuriado com ele. E aí ele passa mais uma vez, não te serve, aí fala só, vem cá. Viu, eu estou pagando, rapaz. Você não me serve? Toda hora você passa aqui, por favor. Gostaria de ser mais bem atendido. Logo eu sou o que está pagando. Tem isso ou não tem, gente? Tem. Eu falo, isso contraria a Deus ou não? Isso contraria a Deus ou não? Sabe por que às vezes a gente pega num estado mental que a gente tem direito, gente? Estamos dirigindo o carro, o trânsito está difícil. O cara passou, te buzinou, cortou, aí você vai atrás e reclama com ele. Por quê? Você está no seu direito. Qual direito que nós temos?
Fala aí. Fala bem alto aí. O direito de não ter direito nenhum. O direito que nós temos é o direito de não ter direito de nada. Porque uma vez nós morremos, e escondido nós estamos em Cristo. E logo Cristo é a nossa vida. Porque o viver que eu vivo pela fé no Filho de Deus. O que ele fez? Ele morreu e ele se entregou por mim. Amém? Eu preciso ter a mente dele. Eu falo, amados, eu preciso ter a visão clara. A visão que ele vê e me dá. Eu preciso ter entendimento claro. Os meus pensamentos têm que ser os pensamentos dele. O meu coração deve palpitar em favor do reino dele. Vou falar dos planos dele. Não vou falar dos sonhos dele não, porque outro dia eu ouvi o irmão falar assim, Deus não sonha, ele determina. Eu falei, ok, tá bom assim, Deus determina, ele é o autor da vida. Amém, meus amados? A minha esposinha no intervalo me lembrou, falou assim, amor, é o direito das crianças e dos adolescentes. Uau. A palavra do Senhor fala que nós temos que ensinar o caminho em que eles devem andar, né? E isso tem... Ontem eu estava ouvindo o Geraldo. O Geraldo explanou com uma graça ontem aqui no bate-papo ali. E lembrou dos pilares que nós temos do exemplo, do amor, da amizade, e aí sim vem a disciplina, né? E pensa que o direito da criança não permite que o pai, segundo eles, usem de violência. Lógico que não vamos usar. Hoje você vai lá e dá uma varada no teu filho e a vizinha viu, escutou, o que ela vai fazer? Denunciar. Vai te denunciar. E nós vamos deixar de fazer? A palavra é tão clara, fustigarás a vara ao teu filho e o que você vai fazer? O que vai acontecer? Vai livrar a alma dele do inferno. Amados, eu estou muito grato a Deus pelos meus filhos, porque eu falei, tem 6 netinhos. Dias atrás o caçula chamou a mãe e falou assim, mãe, tá difícil, fulano, tá, você me ajuda? Você sobe lá, Emília? A Sônia é agora. Ela é muito tranquila quanto a isso. Foi lá, põe assim, agora vai, fustiga a vara. Pronto. É assim, filho. Aí passou um dia, ele me ligou e falou assim, pai, já fiz tudo, mas tá difícil demais, ele tá me resistindo, pai, não chora. E esse meu neto é impressionante, ele cai, mas ele não tem muita dor não, o negócio dele ele é bruto, ele é alemão, gente, pensa. Depois, se vocês quiserem, eu mostro a fotinha para vocês. É difícil eu sair com ele na rua, porque sair com um alemão lourinho na rua não é fácil, não, para mim não é. Aí eu tenho um que é pretinho, pego ele e falo assim, esse aqui dá para sair tranquilo. Aí eu falei, ele falou assim, meu filho, ele está te resistindo, vamos orar. E você não vai desistir disso não. Você vai ter um filho com ele. Sabe por quê? Hoje é o dia de você ganhar seu filho. Aí eu orei com ele, deu uma instrução, ele foi, passou 1 hora, uma coisa, ele ligou, pai, graças a Deus, Deus deu a vitória. É mesmo? Ele quebrantou, chorou, me beijou, nós oramos, pediu perdão, glória a Deus. Tem hora que pra mim não é fácil não, gente. Voo é uns trem esquisitos. Passa um, pega pela mão e fala assim, mas o que ele fez, gente? O que você tá fazendo? O que ele fez?
Mas tem dia que eu falo assim, pai, vem aqui. Agora aqui, ó. O vovô, não sei o quê. Eu falei assim, o vovô falou uma vez, você não pediu isso. Não é fácil, não. Eu só quero dar colo, né? Quer só dar colo. Amém, meus amados. Eu fiquei da gente ler um salmo, né? Salmo 32. Vocês já abriram aí? Quem tem um vozeirão aí? Vamos ler aqui. Versículo 5. Pode ler aqui. Então conheci de ti o meu pecado, diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ok. Essa é a corrigida que você está, né? Olha aqui, James. Quem tem uma tradução diferente aí, gente? Quem tem? Confessei-te o meu pecado. Isso. E a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Perdoaste a iniquidade do meu pecado. Percebe que são coisas distintas? Explica aí, chefe, eu não entendi isso aí, não. Bora. Hã? Como é que você usou aí? Desmiuçar, gostei. Lembra que eu estou falando aqui que a iniquidade é um estado de mente, gente. A iniquidade foi encontrada até o dia que se encontrou iniquidade em Lúcifer. A iniquidade é tudo aquilo que se opõe contra a justiça de Deus. Ok? E o pecado? Quando a gente fala do pecado original, a gente entende que é a rebelião, não é? Sim? O pecado original é a rebelião que eu tenho contra Deus, de querer me governar a mim mesmo e viver para mim mesmo, fazendo a minha própria vontade, mandando na minha cabeça, andando no meu nariz, né? Faço o que eu quero. Ninguém manda na minha vida. Né? Frutos pecaminosos, frutos do pecado, aí nós temos lá mentira, impureza, adultério, homicídio, e aí vai. E aí Davi está dizendo que ele fez conhecer diante de Deus o quê? A iniquidade do seu pecado. A mente dele era uma mente voltada contra a justiça de Deus. Ok? Por isso ele cometeu o pecado. Vocês lembram qual foi o pecado que ele está dizendo aí? Você lembra qual foi? De Davi? O pecado de Davi? Hã? Mas só isso que ele fez? Ele fez isso de caso pensado ou não? Sim. Planejado. Olha, ele põe Urias na frente. Olha. Mente iníqua. Fiz conhecer diante de ti. Oi. Então pode-se dizer que a iniquidade é um estado de mente e o pecado é o ato. O ato. É bem isso que eu tenho entendido. Tem uma tradução que fala culpa. Culpa. A culpa que estava em Davi, ele precisava ser livre, né? Uhum. Ok. Estamos entendidos até aqui? Se não for isso, depois o Cristiano refaz tudo isso que eu estou falando. Tá bom, mano? E por multiplicar a iniquidade,
o amor de quase todos se esfriará. Deixa eu ler uma coisa para vocês aqui, porque esse assunto eu tenho algum tempo já estudado com dos irmãos que é líder entre nós, que a gente entende que daqui a um tempo Deus vai levantar ele como presbítero na igreja. O nome dele é Eric Couto. E eu trouxe aí uns livros que você me pediu, acho que trouxe pouquinho, né? Mas esse livro é fruto das nossas conversas, que fala sobre o dono e o mordomo. Então, quem que é o dono? Quem é o Kyrios? Deus. Nosso amado Pai. Ele é o dono. Ele é o dono de quê? De quê? De tudo. Quando você entregou sua vida, quantos por cento você entregou para ele? 100% ou 90%? Porque eu falo assim, gente, às vezes a gente fala assim, não, eu entreguei, mas tem 10% lá que eu deixei ele reservado. Fiz um contrato e fiquei tendo direito de 10%. Ou direito 10%. Talvez você não fale isso, mas pode ocorrer casos da gente guardar um quartinho que é intocável e o Espírito Santo não pode entrar ali. E aí? Ou você é inteiro, ou você não é. A palavra íntegro ou integridade vem justamente de inteiro. Somos íntegros diante de Deus? Você é inteiro, é 100%. Se você é 100%, então tudo é dele. Aí nós começamos a conversar muito sobre, então, o que ele tem colocado nas nossas mãos. Como você faz? O que você age? Como você age? Vamos falar com os recursos que Deus coloca, com dinheiro. Eu pergunto para você, dinheiro, ele é espiritual ou não? Sim ou não? Sim. Sim, amados. Se vocês forem olhar as escrituras, eu ainda quero fazer uma conta. Mas a escritura está recheada de textos que mostram Deus falando sobre dinheiro. Ele já começa lá no início de Gênesis falando do ouro puro de um filho. O que acontece, o que nós fazemos, qual é a nossa responsabilidade que temos de entregar isso a Deus e prestar contas? Ou você faz com o seu dinheiro o que você quiser porque é seu? Se é seu, então você não é inteiro. Entende? Não, é 10% que é dele. Mas aí agora vocês deram um nó. É 10% ou é 100%? Hein, gente? Estou perguntando aí. É 100%. Mas não é 10%? Não é dízimo? Ô, gente, eu fico olhando isso e penso assim, gente, como que na sombra do Velho Testamento, Deus requer pelo menos 10% da integridade do homem. Sabe para quê? Para lá na frente, a gente ser totalmente dele. Aí ele deu 10 mandamentos. Né? Aí exigiu que a 10ª parte fosse recolhida das primícias e fosse entregue à tribo de Levi. Mas quando chega o Cordeiro de Deus, gente, ele muda completamente e nos faz ser inteiros dele. Né? Então vou dizer, o dinheiro que eu tenho é totalmente dele. Aí eu tenho que perguntar, o que eu faço? Você pergunta ou não? Tem que perguntar, gente. Ele é o dono. Né? Você trabalha na empresa, onde você trabalha no financeiro, você vai perguntar o que faz com o dinheiro ou não? O dono. Os investimentos, o que paga. O que vai guardar. Eu tenho que perguntar. Aí o Eric teve assim a grande graça de Deus de escrever esse livro, O Dono e o Mordomo. Tem uns exemplares que ele pediu, mas se vocês quiserem mais, a gente envia. Somente falar sobre os princípios do Rei de Deus
para aqueles que são negociadores dos negócios aí, os empreendedores. Muito importante a gente entender. Quando eu comecei a falar com ele já, isso há uns quase 10 anos atrás, sentando com o Érico é contador e foi fiscal da Receita Federal. E aí ele começou a descobrir uma série de erros no meio da igreja por falta de conhecimento do presbitério. Aí vai fazendo de um jeito, faz do outro, acha que é qualquer jeito. E aí ele começou a falar dos princípios, eu falei, eu quero esses princípios. Vem trabalhar comigo, Eric. Ele falou, calma, o que eu vou fazer em Cascavel, rapaz? Eu falei, participar de um projeto que Deus tem que colocar na nossa mão. Aí ele disse assim, tá, mas para mim ir para Cascavel tem que acontecer 5 coisas. Mas quais são essas 5 coisas? Primeiro, Cláudio, eu estou para ser presbítero lá. O presbítero tem que me liberar. Eu falei, primeiro ponto já foi uma paulada. E o segundo, o Dag é meu discipulador. Eu falei, tá, o Dag eu conheço, já ficou um pouco mais fácil. Vai, o que mais? A minha empresa, eu tenho um sócio. Vai, tá, aí já não tá muito fácil. Aí tem a família. Tem que querer. Eu falei, família Deus convence. Vamos lá. E o quinto, a Lília tem que ser curada de uma síndrome que ela tem, que com o frio, então, ela para na cama e fica dias. Eu falei, aí só Jesus mesmo. Eu falei, tá bom, então vamos orar, mas eu tenho no meu coração que você vai vir. Aí foi, passa um dia, Cláudio, falei com o presbitério, e aí? Não, já me liberaram. E o Dag? O Dag falou, o que eu estou fazendo aqui ainda? Eu falei, sério? E eu vou te falar, falei com o meu sócio, ele, de boa, tranquilo. Ele trabalha de lá, eu trabalho de cá, tudo certo. Aí eu, tá. E aí? E a família? Não, Luiz, a família está comigo. Tá bom. E a Lília? A Lília veio um irmãozinho aqui em casa, um irmão muito simples, é um diácono que a gente tem aqui, e bateu na minha porta e a Lília estava acamada. E ele disse, o senhor mandou vir aqui na sua casa, a Lília está de cama? Ele falou assim, tá. O senhor mandou vir aqui porque ele vai levantar ela. Onde ela está? Ele entra aqui. E ele diz assim, sabe quando Jesus chega na casa de Pedro e toca na sua sogra e ela levanta e passou a servi-los? Diz Cláudia, a Lília levantou e passou a servir. Gente do céu. Quase 10 anos ele está lá comigo. E uma oportunidade eu tenho falado, eu quero carregar ele comigo para ele falar algumas coisas, a gente falar junto, sabe? Que é fazer umas tabelinhas, porque tem sido muita graça de Deus. E as primeiras vezes que ele soltou a frase, ele disse assim, Luiz Cláudio, mas a iniquidade ele não falava de um estado mental, ele falou assim, a iniquidade é tudo que se levanta contra a justiça de Deus. Eu falei, é isso mesmo. Mas vamos conversar mais sobre isso. A gente tem uns 3 anos nós vamos conversar sobre isso. E Deus está trazendo luz. E a gente quer entender mais sobre isso. Mas aquilo que o Senhor já tem colocado no nosso entendimento, eu quero poder estar compartilhando com muito temor diante de Deus. Amém? E quando a gente fala sobre a mente de Cristo, olha só o que Paulo fala. E eu vou encerrar agora, nesse momento, com esse texto aqui. Queria que vocês abrissem para mim Filipenses 3. E eu vou fazer uma leitura aqui, vocês têm paciência comigo, né, amados? O texto é um pouquinho mais longo, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Você está falando assim que a iniquidade contra a justiça de Deus, você está setorizando muito a justiça. Os outros atributos de Deus não são afetos pela justiça?
Porque equidade, a equidade, que é o contrário de iniquidade, certo? É a justiça de Deus. Ok? Um dos atributos que ferem o pecado. Desculpa, eu não acompanhei o que você falou. A iniquidade fere a justiça. Isso. Sectorizadamente, mais precisamente. A iniquidade, ela vai ferir a justiça, ela é contrária. O iníquo, ele se levanta tudo contra Deus. É injusto, tá? É porque quando a gente pega a palavra iniquidade, se for lá buscar no grego, lá você vai achar malícia, maldade. O dicionário vai falar sobre isso, né? Mas é muito mais do que uma malícia ou uma maldade. É uma mente contrária à justiça de Deus. Bem? Glória a Deus. Filipenses 3 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Aí ele fala de acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nós gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele fala um pouquinho sobre ele, e vamos pegar o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ou seja, por causa de eu conhecer a mente de Cristo. Vamos lá. Por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Ok? Não ter a sua justiça própria, ter a justiça de Deus. Aqui é mudança de mente. Aqui é metanoia. O que eu me coloco numa disposição de mente de obedecer e viver a justiça de Deus e não a minha própria justiça. Aí ele linka isso no procedimento da lei. Senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. É nisso que eu vou me apegar e não na minha própria justiça. Para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí ele fala, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Você acha que tem esforço aqui ou não? Você conquistar aquilo pelo qual você foi conquistado. Os que se esforçam se apoderam dele. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para os que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amado, isso aqui é mudança de mente. É me colocar com uma visão clara de onde que eu tenho que chegar. Vocês lembram daqueles 3 pontos que nós temos, que é catequese, né, entre nós? Falamos da porta do reino. O que é a porta do reino? Arrependimento, batismo em Cristo. Após isso eu entrei, passei pela porta. O que tem diante de mim? O caminho. O que é o caminho? Guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. E diante desse caminho tem o quê? Tem um? Qual é o alvo? Ser semelhante a Jesus Cristo.
Ele diz, olha, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Qual que é o alvo? É a soberana vocação. É ser como Ele é. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos. Você é perfeito? Sim ou não? Ah, agora eu peguei vocês. Agora eu peguei vocês. Aqui está falando que nós somos. Não está dizendo que nós somos perfeitos? E por que você está dizendo que você não é perfeito? Então vamos acabar de ler aqui, a gente volta aqui. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensar de outro modo, também isso Deus nos esclarecerá. Todavia, andamos de acordo com o que já alcançamos. Você já alcançou? Você já venceu situações na sua vida? Que agora você se aperfeiçoou, então nisso você é perfeito. Amém? Isso não é maravilhoso demais, gente? Pensa como que Deus é perfeito, maravilhoso, que nos conduz à perfeição nele. Aí ele entra no 17 e fala assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes vos já dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria coroa-se, amados. Permanecei deste modo firme no Senhor. Aí eu quero pegar aqui, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez diga alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida diante dos homens, perto está o Senhor, e não que andeis ansiosos de coisa alguma. Esse aqui é outro ponto que pega, tá, gente? Não é muito? Aí outro dia eu ouvi uma frase e falei, meu Deus do céu. Eu fui dormir com aquela frase e falei assim, Jesus. A frase que eu vi foi a seguinte: quando eu estou preocupado, né, preocupação, ou seja, anteriormente já estou enchendo minha cabeça e me mantendo preocupado, eu me coloco também num estado de achar que Deus vai falhar. E aí? Deus falha? Não. Amado, Deus não falha. Mas a minha preocupação me dá essa sensação. E se? Aí eu pergunto, amanhã é de quem? Pertence a quem? Amanhã ele nasceu? A quem pertence? A ele. Aí Jesus tem que chegar e falar assim, meus queridinhos, vocês estão perguntando o que vocês vão comer? Ou o que vocês vão beber? Ou o que vocês vão vestir? Deixa eu contar uma coisa para você. Sabe os pardais? Sabe os lírios? Meus amados, Jesus conhece tão bem nosso coração. E Paulo fala assim, não andeis, gente. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede o quê? Todo o nosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa o quê? Mente em Cristo Jesus. É Ele que opera, gente. O que eu preciso é me render a Ele e dizer, Senhor, eu quero a sua mente, eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero ver como o Senhor vê, eu preciso praticar as coisas que o Senhor pratica. E aí ele fala assim, olha o conselho que dá para nós para finalizar, porque ele mesmo fala, finalmente,
Finalmente, irmãos. Tudo que é, vamos lá, verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é de boa, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? Olha só. Vocês têm essa lista com vocês ou não? Ó, a Sônia sabe disso, eu sempre falo. Quantas cartas que você já recebeu de Deus na sua vida? A avó Ângela falou para mim que ela está com 46 anos de convertida. Meu pai do céu. 46 anos de convertida. Quantas cartas que a avó Ângela recebeu de Deus nesse tempo? Vou falar assim, inúmeras. Só que as cartas que você recebeu são muito particulares. Deus te deu em tempo certo, na hora certa. Chegou na hora que você precisava, né? A correspondência não foi extraviada, ela chegou no seu endereço. Mas você emprestou, você guardou aquela carta? Se eu falar para vocês que eu tenho alguns bilhetinhos, a Sônia guarda uns bilhetinhos que eu escrevi para ela, quando a gente estava assim, sem namorando. De vez em quando ela tira e mostra, e tem um lá que acho que até plastificou, assim, bem bonitinho. Amados, Deus traz cartas para nós. No casamento do meu filho mais velho, eu falei assim: meu filho, as cartas que Deus me deu são tuas. Segue nos passos que seu pai pisou. Pode ir confiadamente, porque as cartas que eu recebi partiram do Pai. E essas são cartas, amor. Olha essa. Se você não pegar hoje e escrever isso no seu caderninho e colocar na cabeceira, depois você dá uma olhada. O que tem que ocupar meu pensamento? É tudo que é respeitável, é tudo que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe por quê, amado? Você vai pensar no que é correto diante de Deus e você não vai ter preocupação. Sabe o que o dinheiro vai dar? Se eu só tirar aí um dinheirinho do leitinho das crianças, o que eu vou fazer? Só tem esse. Amados, Deus conhece a sua necessidade muito antes que você venha conhecer. Muito antes. Verso 9, para a gente fechar: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso o quê? Praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém?